Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo o Márcio Gomes. E aí, Márcio? Tudo bom, Carlos? Tudo bem? Honrando a nossa palavra da semana passada, estamos aqui de novo para falar de Henry Jones Jr., também conhecido como Indiana. Agora sim a gente viu Indiana Jones e a Relíquia do Destino. E hoje, nesse programa, a gente vai falar se a gente gostou do filme, se tinha necessidade de existir esse filme e se vai ter outro filme ou não. Então, sobe a trilha e vamos lá. Indiana Jones e a Relíquia do Destino é o quinto filme da franquia do Indiana Jones, que começou lá em 81 com Os Caçadores da Arca Perdida. Teve depois Indiana Jones e o Templo da Perdição, Indiana Jones e a Última Cruzada e Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, esse um tempão depois. Tem algumas particularidades dele da produção, né? De alguns dados atrás das câmeras. É o único dos 5 filmes que não é dirigido pelo Steven Spielberg. É o primeiro filme que é produzido aí pela Disney, né? Desde que a Disney comprou a Lucasfilmes. Até o Caveira de Cristal era ainda. E é também o primeiro filme que não é distribuído pela Paramount. É distribuído pela Disney mesmo. O herói, no entanto, continua o mesmo. Harrison Ford, um tanto quanto velhinho. Ainda que no começo do filme, e aí a gente vai discutir isso, ele não esteja velhinho, né? Harrison Ford volta no papel do arqueólogo mais conhecido aí da história do cinema. Como o título dá a entender, ele está atrás... Na verdade não é ele, né? Ele é levado em busca de um... Ele leva todo mundo com ele, né? Leva todo mundo atrás. Ele está em busca de mais um artefato histórico que nesse caso... A gente já fala agora ou não? O nome do artefato? Pode falar. E o que o artefato Acho que sim, faz, né? O artefato, ele... Depois, mais adiante, a gente vai dar spoilers, tá? Mas aqui até não é. É um artefato capaz de calcular no tempo e espaço onde haverão fissuras no tempo. E por aí a gente já dá uma ideia do que se trata esse... Anticítera, o nome. Anticítera. Do que se trata esse Indiana Jones. O elenco de apoio tem como grande novidade dessa vez a Phoebe Waller-Bridge, que acho que todo mundo conhece como a menina Fleabag, né? E alguns outros personagens clássicos voltam. Mais adiante na parte dos spoilers a gente fala de alguns, mas acho que o que mais dá para falar assim sem cair em spoiler nem nada é o John Rhys-Davies, que fazia o Salah, né? Já tinha feito em outros filmes. Os vilões aqui... O vilão aqui é vivido pelo Mads Mikkelsen, que volta a ser um vilão nazista, né? Depois no Reino da Caveira de Cristal, os vilões eram soviéticos, né? Agora não, voltam a ser os nazistas, os vilões preferidos do nosso amigo Indiana Jones. Impressões gerais. Depois tem várias coisas que eu quero discutir desse filme, mas vamos primeiro de impressões gerais. Vai lá, Marcos, o que tu achou? Tu e as 6 pessoas que estavam no cinema. Não, até que tinha mais gente lá. Não eram mais que 6, era o dia das promoções no Bourbon, então Bourbon Country, né? Fazendo propaganda sem receber nada. Então a sessão não estava cheia, obviamente, mas estava com um bom número de pessoas. Mas todos, como eu comentei com o Carlos, até mandei mensagem pro Carlos, todos da minha faixa etária pra cima, assim, né? Então, geração 40 anos posterior, aí a galera da geração X, né? Os boomers, todos lá. Mas pouca gente com uma faixa etária menor, de 20 anos pra baixo. Assim. O que eu acho que reflete um pouco o que é e pra quem é esse filme do Indiana Jones. Não é um filme maravilhoso, não é espetacular. Se a gente for ranquear, não sei se a gente ranqueia agora ou ranqueia depois. Mas acho que é um ranking fácil de fazer, né? Ele é melhor que o Caveira de Cristal e pior que todos os outros, o que não quer dizer quase nada. Não quer dizer muita coisa. Mas ele é melhor que o Caveira de Cristal, eu acho que ele entrega melhor.
Ele tem um bom começo ali, né? Aquela parte do trem em que eles estão, que é quase um prólogo do filme. Ele se sustenta até a metade, mais ou menos, mas a parte final eu achei meio forçada. Assim, eu não vou falar do que é, por causa de spoilers, mas eu vou falar de spoilers do Da Caveira de Cristal, porque a gente já fez o ranking semana passada e é um filme de 2008, então quem não viu Caveira de Cristal, por favor, passe pra frente um pouco. Mas são coisas que eu acho que não conectam com o universo do Indiana Jones, assim, né? O Indiana Jones sempre teve essa coisa de sobrenatural, da fantasia, especialmente na parte final dos filmes. Mas o da Caveira de Cristal, quando entra alienígena na parada, ou seres interdimensionais, e nesse também que entra um outro elemento, mas que também eu acho que desvirtua da mesma forma como o da Caveira de Cristal, eu acho que o filme acaba se perdendo um pouco. E toda a questão do saudosismo, que é bem forte no filme, questão de nostalgia, tem várias referências a filmes anteriores, então, pessoal da minha geração, minha do Carlos, e até anteriores vão se identificar, então tem os insetos, tem uma cena dele com uma personagem que meio que reproduz o que foi no começo da Arca Perdida ali. Então, tem tudo isso que vai pegar essa geração da nostalgia. Até uma amiga minha perguntou, vale a pena ver? Eu disse, vale. Do que é da minha geração, vale. Se fosse mais nova, eu diria que não. Porque não é o melhor Indiana Jones. É um Indiana Jones que nós temos. O Indiana Jones que deu para fazer agora. Não é um filme essencial, como boa parte desses filmes que estão sendo lançados esse ano, e por isso está acabando se refletindo nas bilheterias. Mas dá para dar uma sensação de flashback, de nostalgia, de saudosismo, pelo menos em boa parte do filme. Assim. Não é um filme horroroso. Ok. Assim... Vou começar elogiando para depois. Eu não acho... Vou começar elogiando. Eu não acho ele horroroso. Eu concordo, assim. Eu não acho ele um filme ruim, mas acabou o filme e eu saí me perguntando assim, precisava esse filme? Eu não sei se precisava. Eu faço uma comparação dele, até usando elementos que eu falo do outro podcast, com o Bob Dylan. O Bob Dylan tem 3 discos no começo dos anos 80 e 70 que são discos chamados discos cristãos do Bob Dylan, assim, que na época foram massacrados e tal, e depois agora, nos anos 2000, eles voltaram a ter uma certa relevância, assim, em termos de crítica. Eles são discos ruins? Não. Eu até gosto e estou ouvindo eles, acho bons discos, tem bons momentos, assim, mas eles se comparam com o auge do Bob Dylan? Não, ficam muito atrás, assim, se for pegar os Bob Dylan dos anos 60 e até o Bob Dylan de agora. E esse filme é um pouco isso, assim, ele até funciona em alguns momentos, mas se tu for comparar com os 3 primeiros filmes, ele tá muito abaixo, né? Não, muito, muito. É que pra mim, eu acho que se eu tivesse que definir esse filme numa palavra, pra mim seria estranho. E digo isso porque, assim, semana passada quando a gente falou dos outros 4, e a gente tava falando aqui da Caveira de Cristal, que se tu for ver, todos os elementos dos filmes do Indiana Jones estão lá. E mesmo assim ele não funciona. E é difícil saber por que ele não funciona, se é só uma questão de roteiro, se é o tempo que passou, o que é. Nesse aqui, eu até acho que tem vários elementos, mas é diferente. E talvez isso seja um mérito, pelo menos a tentativa de fazer algo diferente ali na franquia. Mas me soou estranho, assim. Isso aí que a gente vai falar mais adiante ali da questão do tempo, como o Márcio disse, assim... Foge do escopo do filme, sabe? Não é... Não sei se do escopo ali é o termo correto. Mas foge do que a gente habitualmente se acostumou nos filmes de Indiana Jones, que era assim... Por mais que tenha o sobrenatural na parada, era algo... Como é que eu vou dizer? Tipo, era a Arca da Aliança, era o Santo Graal, eram coisas físicas ali, tu conseguia tocar. A própria Caveira de Cristal, apesar de que o que ela representava era outra parada, e mesmo as pedras lá do Templo da Perdição. E aqui vai para um outro lado, mas não é isso que mais me incomodou. O que me incomodou é o seguinte, é um filme que é para ser um filme, não é um filme de ação, né? Ele tá mais pro gênero aventura do que ação, por mais que sejam coisas parecidas, são diferentes. Ainda assim, num filme de aventura tem muita cena de ação. É um filme de ação um filme de aventura que tem como protagonista um idoso, né?
E não é um filme que fica fazendo piada dele. Ele até cita em alguma... eu tô cansado, minhas costas não aguentam. Mas não é um filme que fica fazendo piadinha disso, assim. Não é o vovô estagiário, uma coisa assim, sabe? Cuidado com o etarismo aí. Não, mas é justamente isso, assim. Ele leva a sério isso. E aí, ao mesmo tempo, é um sentimento estranho tu ver o cara que tu se acostumou a ver como herói não conseguindo fazer mais as coisas. E em todos os outros filmes, por mais que tivessem outras personagens que acompanhassem ele naquela jornada ali, em boa parte do primeiro, a Marion, no segundo até o Márcio falou, né? O papel da Kate Capshaw era muito mais ficar gritando do que qualquer coisa. No Última Cruzada era o Sean Connery. No anterior era para ser o Shia LaBeouf, que eu acho que eles acharam uma ótima saída para limar ele da história. Daqui a pouco a gente pode falar mais disso. Só que aqui é a primeira vez que eu acho que o filme tem real coprotagonistas. Não me parece que é um filme só do Indiana Jones. Me parece que é ele e o papel da Phoebe Waller-Bridge ali. Que eu gosto muito dela, mas assim, até no momento em que aparece ali tem uma ponta, um pouco mais de uma ponta do Bandeiras, né? Do Antônio Bandeiras. E tem os outros caras ali, uns caras bonitão e tal. Só faltou pra mim ela olhar pra câmera pra ser igual a Fleabag, assim. Até as mesmas sacadinhas de... Não é piadinha sexual, mas as mesmas piadinhas, assim, de conquistadora. E tem uma hora que eles estão numa perseguição ali naquelas... não sei como é que chama aquela motinho com cobertura lá. Que eles estão naquela cena e aí ele diz, por que... Não sei, o que ele fala alguma coisa, ela assim, é só porque eu sou independente, empoderada, eu não sei o quê. Cara, é a Fleabag. Mas eu acho que isso é um pouco que a gente conversou no programa passado, né? Eles têm que atualizar. Eles atualizaram. E aí cai no brete, de novo, do que a gente falou semana passada, que é o seguinte, se tu fizer o mesmo filme de antes, não tem sentido. E se tu mudar uma coisa que tá muito enraizado no que a gente se acostumou a ver do Indiana Jones, é estranho. Então, assim, não sei. Eu vi o filme na semana passada, eu tava tentando lembrar das cenas de ação que me marcaram. Eu já não lembro. E assim, eu lembro da cena inicial do trem muito mais por causa do efeito especial que torna ele jovem, que a gente pode discutir aqui também. Eu tenho a impressão que ele é muito mais descartável que os outros, assim. Pode ser. Sobre a questão da Phoebe Waller-Bridge, eu acho que como a gente comentou, né? Aquilo de que hoje não cabe uma personagem feminina apenas servir de suporte. Ela vai ter que ter algum protagonismo ali. O problema dos dois, pra mim, é a falta de química. Né? Meio que não funciona aquela dupla, assim, né? Aquela dupla que funcionou tão bem, ele com o Sean Connery. Sim. Com ela não rolou. Não que ela esteja mal, ou que o Harrison Ford esteja mal, não é isso, assim. Mas, tipo, os dois juntos não rolou, assim. E assim, e não é nenhuma coisa, tipo, porque eu vi críticas, estão tirando o papel do homem pra dar pra mulher. Não é isso, porque ela não tá tirando dele, ela é coprotagonista. Ela é coprotagonista, exatamente. Os dois participam juntos da história, assim. E eu acho que essa questão da idade dele, eu acho que eles até trabalharam, assim, né? O filme todo é essa questão do tempo, assim, de como tu tá em desacordo com o teu próprio tempo, né? E no final a gente pode falar, ele se sente mais à vontade em outro tempo do que no tempo em que ele vive. O filme abre com ele acordando, quer dizer, o filme abre com uma cena de ação lá da década de 30 dos nazistas. Mas depois que volta pro tempo atual do filme, que é 1969... abre com ele acordando porque os vizinhos estão escutando Magical Mystery Tour a todo volume, assim. Que nada, sonho seria acordar, nada como a Disney pra bancar direitos de botar a música dos Beatles ali e pagar o que for preciso, né? Que sonho acordar com um vizinho ouvindo a todo volume Magical Mystery Tour. Não acontece em outros tipos de música, assim. Mas... E é isso, assim, é essa dificuldade dele de se adaptar, tanto ele tá se aposentando, não consegue conviver com as pessoas que estão ao redor dele, tá deslocado, entendeu? E ele se encontra muito mais no passado do que no presente. Então, eu acho que isso até foi, assim, os problemas também foram isso, a química da Phoebe, o arco final ali, os finais do Indiana Jones, de todos eles, sempre são finais apoteóticos, grandiosos, e o desse é tão...
Os vilões também, nada contra o Mad Mikkelsen, mas tipo, os capangas do vilão, o cara aquele que tem uma fixação e sair dando tiro, cara, nada, não diz nada, não tem nenhuma construção, não tem nada ali, sabe? A própria personagem lá, a outra menina que é meio que da CIA, que tu não sabe se ela tá se faz jogo duplo, se não faz jogo duplo, não sei, cara, Eu senti uma estranheza muito grande nesse filme. E aí, falando em estranheza, eu acho o efeito de rejuvenescimento do Harrison Ford muito bom. Mas assim, tem duas coisas. Ainda tem uma parada com esse tipo de efeito que é quando o personagem fala, é estranho. Quando mexe a boca, é estranho. Tanto que eu tava prestando atenção, eles geralmente, quando tem diálogo, ele tá lá longe, assim. E no escuro. E não é assim... Eu vi uma entrevista do Harrison Ford falando como é que tinha sido isso. É assim, eles têm um banco de imagens não é nem do Harrison Ford, é do Indiana Jones muito grande. Então o que eles fizeram? Eles botaram aquelas bolinhas na cara do Harrison Ford e ele fala, ele interpreta de fato aquilo ali. E aí eles pegam e jogam a cara antiga dele. Só que é o seguinte, se fosse um cara desconhecido, talvez pra gente passasse batido. Mas a gente sabe que o Harrison Ford não tá ali. Não é aquele Harrison Ford. Eu não sei, de novo, vou me repetir no mesmo termo o tempo todo. Pra mim foi estranho o tempo todo aquela cena. Teve uma hora que eu olhei pra ele, acho, na parte final daquela primeiro arco desse prólogo, assim, que o prédio desaba e tal. Eu vi ele, eu vi o Dennis Quaid. Lembra do Dennis Quaid? Que Viagem Insólita. Me pareceu ele, assim. Mas de resto, assim, não me incomodou tanto, assim, porque eu sabia que ia ter essa cena, né? Então meio... E que ela é muito longa, né? Que ela é longa, então até entrei na viagem, assim, né? Em épocas de inteligência artificial, deepfake, e aí eles Propaganda de Kombi. Eles Regina numa propaganda aí também, que deu tanta polêmica, foi a polêmica da última semana. E não sei, pra mim não incomodou isso, assim, tipo... Mas eu acho que tu tem razão na questão da escuridão. Toda aquela parte, todo aquele arco foi bem escuro, assim, eu acho que um pouco pra isso, assim. Com exceção da parte que eles estão dentro do trem. Que daí dá uma iluminada. Parece o Game of Thrones. Acho que vamos pra parte do spoiler? Vamos lá. Acho que então, importante. Trilha de spoiler. Bom, estragar o filme para as pessoas. Fissura no tempo. Quando eles falaram aquilo ali, eu pensei, lá vem viagem no tempo no Indiana Jones. Não, pior foi isso. Eu pensei, lá vem o multiverso. Eu pensei, vão meter o multiverso no Indiana. Então, assim, achei ruim, mas podia ter sido pior. Os caras vão misturar De Volta pro Futuro com Indiana Jones. E quando ele fala, já que a gente tá na parte dos spoilers, ele fala que o filho dele, que era o personagem do Shia, que foi introduzido no quarto filme só, né? E aí a gente sabe de todos os problemas do Shia LaBeouf fora das telas aí nesses últimos anos. Como é que eles iam justificar que o guri simplesmente sumiu, né? Uma bela justificativa. Morreu na guerra. Pois é, eu tava ouvindo um podcast, eles estavam discutindo qual guerra. Porque ali ainda não era Vietnã. Ali dá a entender que é o Vietnã, porque nós estamos ali em 69, tem protestos contra a guerra, dá a entender que é o Vietnã. Mas pra ser o Vietnã, o Shia LaBeouf, o filho do Indiana Jones, teria que ter tido, sei lá, 14, 15 anos no filme da... Ele foi no primeiro avião. Caveira de Cristal. Foi no primeiro avião, né? Senão ele teria 30 e poucos anos agora e, tipo, ninguém se alista, porque quer os 30 e poucos anos, né? Não sei se segue carreira, né? Não, mas ele... Não, tá, mas aí ele fala que ele se alistou. Não, tudo bem. Ele fala que ele se alistou como jovem, pra irritar, o norte-americano provavelmente não pegaria um voluntário de 30 ainda mais anos o cara que no filme anterior era todo rebelde, casaco de couro, né? Rebelde sem causa. Mas enfim, fecha o parênteses. Não, quando eles introduziram essa história, já tinha um mote ali de que o filme poderia ter viagem no tempo, e ele fala da morte do personagem, eu pensei, cara, vai ter viagem no tempo pro guri não morrer, e aí eles vão mexer, e até que eles não fizeram isso, assim. Não. A viagem no tempo ali não é... Quer dizer, é uma viagem no tempo, mas não é uma máquina do tempo que tu escolhe pra onde é que tu vai, né? Tem que ter as coordenadas certas. Tem a coordenada certa que o objetivo do vilão nazista era, olha só, matar o Hitler.
Pra ele ser o nazista, né? E consertar os erros do Hitler, né? Que, segundo ele, teriam causado... É aquele negócio, teu time não ganhou, o meu que perdeu, né? Isso, que houve muito no futebol e foi aplicado agora também na Segunda Guerra Mundial. Tem uma crítica social nesse filme que eu achei interessante no momento, mas na hora achei meio complicada. Não sei como é que ela ia repercutir. Vinda de um nazista, né? Que é a hora que eles estão no hotel ali e entra um garçom negro. E aí eles estão comemorando o 4 de julho. É o 4 de julho... Não, é a chegada dos astronautas, né? Da Apollo. Da Apollo, isso. Parada que recepciona os astronautas. E aí é todo um clima de patriotismo nos Estados Unidos e o cara começa a contestar o garçom. Ah, mas esse é o seu país, né? E vai ficando claro como os Estados Unidos relegam os negros ali a um segundo papel naquela época, o que, né? Todo mundo sabe o quão verdade era. Mas vindo da boca de um nazista também era estranho, ao mesmo tempo em que eles pegam uma parada que foi real. Isso aconteceu de verdade, que os Estados Unidos pegou vários dos engenheiros e cientistas do nazismo para construir as coisas deles lá. No programa espacial da NASA. Isso, no filme, inclusive, ele é o cara que constrói o foguete que faz com que o homem chegue à Lua. Aquela série da Amazon trata bem disso, né? Aquela do Al Pacino, agora me fugiu o nome. Eu sei qual é, mas não sei qual é, mas não vi. Uma ótima desculpa essa. Tem um documentário que é sobre isso, eu vou pegar o nome aqui rapidinho. É um documentário do ano... Putz, eu vi o ano passado, ele é de 2021, então... Hunters é o nome da série, desculpa. Isso, Hunters. É um curta... Aqueles curtas de 40 minutos que tem na época que eu vi tinha na Netflix. Era um daqueles que estava indicado ao Oscar. Ele chama Caixa Postal 1142. Já estou adiantando dica então na semana. É um documentário, curta-metragem, que fala justamente... essa caixa postal era um endereço, era um acampamento. Lá camp, não sei como é que traduz aqui. Seria acampamento, mas não é bem um acampamento como a gente está acostumado a pensar, com barraca e tal. Como se fosse um vilarejo, vamos dizer assim. Um vilarejo só de alemães, de cientistas e tal, que foram recrutados pelos Estados Unidos para trabalhar em obras de engenharia, essa coisa que o Márcio falou da corrida espacial. Então, esse lance do filme, ele é real mesmo, assim. E eu até achei, fechando parênteses, até achei interessante a saída do tempo ali que eles pegaram. Ainda que a batalha em si... bom, já dá pra falar aqui, né? Eles voltam no tempo de Arquimedes lá. Na verdade, só pra fazer o contexto, o nazista quer voltar pra 1939, se não me engano, pra matar o Hitler, mas por causa de uma densidade cartográfica, é isso? É uma explicação genérica físico. Que não funciona nada e que eles deram só pra justificativa pro cara ter errado os cálculos e cair em outro lugar. E essa relíquia que eles buscam, ela foi criada no filme pelo Arquimedes. Então tem toda essa curiosidade de que eles caem justamente... Ele errou. Em vez de cair em 1939, ele caiu na época lá... 200 e pouco antes de Cristo. Isso. Onde estava o senhor Arquimedes lá, inclusive. Não é uma... tem um... Reconheço a criatividade, mas... Não, pra mim, como eu disse, assim, não casa com Indiana Jones, assim como a questão dos alienígenas lá no quarto filme também não casa, assim, tipo... E a maneira como foi feita aquela construção daquela batalha ali, tipo... Comparando com os outros filmes, como eu falei, os finais dos outros filmes foi tão anticlímax, assim, né? A cena inicial do filme é muito mais empolgante que a cena final, a cena que abre o filme, né? O Indiana Jones também é conhecido por várias cenas de ação no começo do filme e tal, tem várias históricas, a gente lembra, ele pegando chapéu, correndo de uma bola para pegar uma cabeça de caveira dourada e tal. E essa meio que vai até um pouco mais longo que as outras cenas iniciais. E a cena inicial me pareceu melhor do que a cena final, que, né, daí o Indiana Jones querendo ficar ali, porque ele tá ferido, ele quer, como aquilo que eu falei da questão do deslocamento no tempo, ele se sente muito mais à vontade antes de Cristo do que em 1969. E daí ele é retirado dali pela Fleabag, numa porrada, né,
um soco dele, tira ele dali. Ele tomou aquele tiro e continuou caminhando pra lá e pra cá e tudo bem. Normal, né? Aos 80 anos, isso não é um problema. E daí ele volta e daí se reencontra com a ex-mulher, a Marion e tal. Enfim, a questão é emocional. Tem muita gente que talvez até chore com esse filme. Cara, mas isso é um negócio que eu pensei assim, em nenhum momento eu me emocionei com o filme. Não pega, assim. Sei lá. Pra onde é que tu iria, Carlos? Eu não acho. Voltar no tempo? Qual data tu escolhe? Qual coordenada tu aplicaria pra voltar no tempo? Não sei, talvez. Tem que ver aí o calendário de shows, talvez, né? Ver algum primeiro show, assim, que não tivesse tanta gente. Essa semana eu tava catando no YouTube ali, achei um canal que é só de vídeos raros do Nirvana. Olha aí. E aí tem um show do Nirvana numa loja de CD, que na época fazia isso. E era assim, tipo, agosto de 91, o Nevermind sairia em setembro, cara. E aí veio eles tocando Smells Like Teen Spirit numa loja de CD pra uma galera, assim. Seria divertido. Seria divertido. Eu votaria pra 2018 e diria pro Renato não botar o Bressan. De jeito nenhum. Tira o Bressan. Não bota o goleiro reserva, mas não bota o Bressan. É uma boa pedida. Um Colorado poderia dizer pro Edenilson, atrasa uma passadinha só. Mas, enfim, acho que é isso, né? Acho que não tem outro spoiler, né? Tem o reencontro da mulher, mas... Uma questão que eu até queria chamar o nosso editor aqui, o Aleph, pra falar, que eu tava perguntando pra ele se essa questão... Por que o Indiana Jones não traz um apelo pra essa geração mais recente, mais nova? Né? Porque é um pouco isso que a gente tava falando. E eu acho que isso se reflete um pouco no universo que a Disney está inserido no momento, assim, que é de vários filmes, e com exceção do Guardiões da Galáxia, que foi... Todos eles fracassaram. Fracassaram naquelas, né? Fracassaram na questão de público e bilheteria, assim. E eu acho que o Indiana Jones ele ficou num hiato de tempo de 2008, que foi um filme até não tão bombado na época, mas enfim, de 2008 até 2023, em que ele perdeu toda uma geração, que é justamente essa geração que viraliza as coisas, que é o Aleph Elencar, por exemplo, aqui, ou a Mariana que está aqui. E quando essa galera não entra nesses últimos filmes, os filmes não funcionam. Eu acho que sim, mas assim, eu tava pensando... Tu não traz pra si esse personagem. Vamos lá. Vou abrir uma tese que eu já devo ter trazido ela para esse programa, mas eu tava falando... Depois eu vi a tese do Aleph. Tava falando com os guris. Por que o Aleph não gosta? Eu acho assim, primeiro tem a questão da aventura, né? Um gênero que meio que se perdeu. Assim como o gênero policial, aquelas coisas assim, são gêneros que ficaram no meio do caminho. Eu acho assim, e não acho que seja por acaso também que quer dizer, não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. Mas, assim, é o primeiro ano que a Disney não faz 1 bilhão com nenhum filme, né? Nenhum filme chegou na casa do bilhão. Acho que tira ali os anos de pandemia, né? Mas enfim, aquela época dos Vingadores, qualquer filme dos Vingadores fazia 1 bilhão. O Aquaman, que não é dos Vingadores, é da DC, fez 1 bilhão. Tem uma parada, e aí eu tô jogando mais pra frente até, que eu acho que é ruim de comparar qualquer filme novo com o que a gente cresceu vendo. E aí eu já não sei se a geração do Aleph pegou tanto isso. O Aleph tem o quê? 28, não dá pra dizer da geração do Aleph, com certeza. Que é o seguinte, a gente viu... Quantas vezes tu viu a Caveira de Cristal, Márcio? Provavelmente 1 ou 2 no máximo. Provavelmente. Né? Quantas vezes tu viu qualquer um dos outros Indiana Jones? Várias vezes, passava direto na sessão da tarde, né? Esse é meu ponto. O telespectador hoje, pra tu ver um filme, tu tem que necessariamente ter um papel ativo nisso aí. Tu vai no streaming e tu dá o play lá. A gente não vê mais filme em TV aberta. É muito pouco. Então, assim, nos anos 80 ali, tô falando da minha geração do Márcio, nos anos 80 e 90, esses filmes que a gente viu 500 vezes, nem sempre a gente parou pra ver o filme. Tipo, não era a minha ideia. Quando eu fui ver agora o Indiana Jones, naquele dia, hoje eu vou ver o Indiana Jones. Beleza. Lá atrás não era isso, assim. Tu tava fazendo outra coisa, tá dando aquele filme, o filme é bom, tu continua vendo. E ele vai se enraizando em ti, e tu vai percebendo detalhes que daqui a pouco tu não viu na primeira, na segunda, na terceira vez. Que esses filmes novos, eles não vão ter essa chance. Tipo, tem muito filme que é clássico, sei lá, eu não quero comparar um Poderoso Chefão, um Cidadão Kane. Mas tem filmes que pra nossa geração ficaram clássicos
de outra forma. E aí eu pego, sei lá, Curtindo a Vida Doidado, Clube dos Cinco, aqueles filmes ali dos anos 80. Porque a gente viu muito eles, mas a gente era sempre um telespectador passivo. Tava dando e a gente tava vendo. Isso não vai mais acontecer. Eu acho que cada vez menos vai se ver mais os mesmos filmes. A exceção, e aí o Márcio pode falar melhor que eu, do que filme infantil, que criança continua vendo 200 vezes o mesmo filme, né? Então, assim, eu acho que mesmo que esse Indiana Jones novo fosse bom, a gente nunca conseguiria comparar ele com os anteriores, porque a gente viu uma vez. Cara, eu arrisco dizer que nos próximos 5 anos, se a gente ver mais uma vez esse Indiana Jones novo, vai ser muito. 2h30, não mesmo. Aleph. Ninguém viu de novo qual é aquele lá do Scorsese de 4 horas? Irlandês. Ninguém viu 2 vezes o irlandês. Esse eu até veria. Mas vai lá, Aleph. O Indiana Jones tá melhor rejuvenescido do que Sim, o Robert De Niro. O De Niro dando um chutinho de idoso no cara não dá. Por que tu não gosta do Indiana Jones, Aleph? Qual é a razão do teu ódio com Indiana Jones? Não, eu não tenho uma relação de ódio com Indiana Jones, eu só não tenho uma relação com Indiana Jones, entendeu? Assim, vocês falando ali, né, A Caveira de Cristal, né, que é o último filme antes desse, assim. Eu, obviamente, ouvi falar desse filme, mas na minha cabeça, assim, ele era um filme dos anos 80 também, assim, né? Porque eu não tenho conhecimento, assim, desse universo. Que nem a gente estava conversando mais cedo ali, né? Você tinha me perguntado. Eu acho que, pelo menos pra mim, né? Falando de mim, assim, e que acho que acaba reverberando nas outras pessoas mais da minha idade, assim, é que é um filme de aventura, né? Pra minha geração, a gente já teve muitos filmes de aventura, né? De ação também, que nem eu comentei. Pra mim, um filme de aventura que eu gostava muito era a Múmia, né? O 1 e o 2 ali. O terceiro eu nunca assisti, mas que tinha essa coisa ali, os caras entrando numa tumba. Então, eu achava mais engraçado, porque, pelo menos, eu era uma criança quando eu assisti a Múmia ali. Eu tinha uns 8, 9 anos. Eu sabia que o Carlos vinha. É um derivado do Indiana Jones. Milagre que o Carlos não jogou um celular no Aleph quando ele falou que prefere a Múmia. Mas assim, é porque eu acho que eu era uma criança quando eu assisti, né? E eu até tinha um pouco de medo desse filme também, que tinha uns bichos estranhos lá e tal. Mas as minhas referências eram, e ela, nessa época era uma comédia, era roteiros mais simples, né? Menos amarrados ali. E era mais... que eu acho que era pra conversar melhor com um público mais infantil mesmo, e querendo ou não, é um público que acaba fomentando mais, né? Não, que nem tu falou agora, né? Tu só tinha gente de mais de 40 anos, né? E o público que fomenta mesmo é o público infantil. Tu vê um Mario aí que foi lançado esse ano e fez 1 bilhão, entendeu? Claro, tem o teu nostálgico dele ali, né? Mas também tem essa questão do público infantil. Até os Minions 2, né? Que vocês lembram que viralizou justamente porque tinha aquele monte de adolescente que ia de terno e gravata pros filmes, assim. Então, eu acho que o Indiana Jones, ele acabou assim... Eu não posso dizer se é ruim, se não é, porque eu realmente não assisti, né? Eu nunca assisti nenhum filme. Mas não tem vontade nenhuma desse. Talvez um dia, assim, quando eu tiver, assim... em casa, sabe? Sem fazer muita coisa e tiver ali, sabe? Que entra na questão do que o Carlos falou também, né? Dessa questão dos filmes, da gente não assistir mais filmes na TV aberta. Eu simplesmente não assisto mais televisão já tem uns bons anos, assim, né? Então, tudo eu acabo escolhendo, né? E ali, quando eu abro, sei lá, qualquer streaming ali, eu vou sempre procurar algo que me agrade mais, né? Eu nunca vou procurar ali, tipo, Indiana Jones pra assistir. Vou pensar, agora eu quero assistir Indiana Jones. Diferente do que eu sei lá, passando ali naqueles canais de TV e sei lá, um programa de culinária e um filme de Indiana Jones, eu vou provavelmente escolher o Indiana Jones. Né? A gente é meio que conduzido, né? Dependendo ali A gente era conduzido, né? E hoje em dia não, hoje quem conduz é a gente, né? Tipo, nessas questões. É um pouco daquela questão que eu acho que o Indiana Jones não tá no imaginário das pessoas, não. Como esteve na geração minha e do Carlos, muito Sim. porque esse filme tava sempre presente em algum momento, assim. E agora ele não tá mais, assim, tipo... E teve muitas... que surgiu muitas coisas à la Indiana Jones, como a Múmia, né? A gente tem... Sei lá, até os filmes do Missão Impossível também, que é um outro escopo. Tem o Tomb Raider também, né? Que aí eu até tinha comentado também que essa questão da aventura acabou indo muito pros games. Né? A gente vê, tipo, o próprio Tomb Raider, o Uncharted e muitos outros também ali, né, que existem ali, e aí é o pessoal, que essa questão da aventura casa melhor, né? Pelo menos eu vejo dessa forma, assim, acho que casa melhor com essa plataforma, assim.
Mas que acho que nem vocês comentaram, é algo que foi se perdendo ao longo dos anos, né? Porque aí, tipo, foi um filme que foi todos são dos anos 80, né? Os 4 primeiros são todos dos anos 80. Não, os três primeiros são dos anos 80 e o quarto é de 2008, se não me engano. Tá. Os 3 primeiros, tá. O Caveira que eu achava que eram 6 filmes, mas são só 5. São 5 agora com esse. Tá, são 5, tá. Então, só pra tu ver como eu não conheço do universo ali, né? Claro que, obviamente, eu sempre via comercial e trailer e gente comentando dos filmes ali, né? Mas, assim, não me despertava aquela curiosidade. Eu acho que também tem aquela coisa ali, né? Quando eu era criança, esse filme antigo, tinha muito disso, pelo menos na minha geração, assim. Não quero ver filme velho, entendeu? Queria ver filme novo, assim. Tanto que até hoje eu nunca assisti os Gremlins. O que, sabe, nunca assisti os Gremlins. Eu acho porque quando eu era criança, eu falava, não quero ver filme velho. Né? Eu tinha isso, um pouco disso. Muita gente tinha disso, sabe? A minha filha tem isso. Eu disse, esse filme não é velho, dos anos 2000. Era o filme, sei lá, de 2008, 2007. Ela disse, eu não quero ver esse filme velho, mas é de 2008, não é velho. Não é velho. Pra mim, um filme de 2008 já não é mais velho, entendeu? Mas eu acho que é o que falta mesmo, né? Acabou sendo um filme muito da sua... Acho que ele é um fruto da sua época, né? Assim como acho que todas as produções, assim... Daqui a, sei lá, 15 anos a gente vai ver. Os filmes de heróis são um fruto da sua época, né? A gente não vai ter mais... Talvez não tenha mais aquele apelo que tem atualmente, né? Que Tomara. Que assim, eu vejo que já se perdeu um pouco, né? Mas ainda tem muito. Então, eu acho que é mais isso, né? Esse apelo, essa questão da gente estar sendo conduzido a assistir essas produções também, né? Que realmente, depois ali da virada dos anos 90 ali, foi surgindo muita coisa parecida, muita coisa boa, muita coisa mediana, muita coisa ruim, assim, mas muita coisa ainda assim. E isso acho que acabou enterrando, né? Acho que no imaginário, pelo menos da minha geração, o Indiana Jones, né? Que eu não vejo tanta gente, assim, da minha idade falando, eu gosto de Indiana Jones. É bem difícil. Eu tô mais curioso pra jogar um jogo novo do Indiana Jones que tá pra sair nos próximos anos do que pra ver um novo Indiana Jones. Eu ia falar só no final ali mesmo, né? Aposenta, mas não aposenta, né? Pois é. Tá ali o chapeuzinho, mas ele busca o chapéu, né? Ficou uma brecha, né? Pra de repente ele, quem sabe... Se ele conseguir ainda, né? Mas enfim. Mas eu acho que vai ser difícil ter um outro filme desse estilo. Antes da gente ir para as dicas, vamos dar notinhas. Quantas estrelinhas tu dedicaste a Indiana Jones e a Relíquia do Destino, Márcio Gomes? Até a metade do filme eu tava dando 3 estrelas. Assim. Mas daí, quando deu aquele final ali, eu tive que tirar pelo menos meia estrela. Não vou dar menos do que 2,5, porque eu acho que o filme também não é tão ruim assim. Então, ficou 2,5. Eu dei 3 estrelas. Vamos deve fazer uma média que vai dar 2,75, vai cair para 3. Vai para 3, né? Vai cair em 3. Eu tava lembrando outro dia que no programa da semana passada a gente tava falando, e aí tu dizia assim, não, esse aqui é muito bom. 3 estrelas. Eu pensei, o Márcio vai dar 1 estrela pra esse filme novo agora. Só pra nostalgia dos anos 80, eu sou Aracide Almeida desse programa, o calouro do Silvio Santos, pra quem não lembra. Então tá, agora sim, dada a nossa notinha aí, tá lá no Letterboxd, quem não segue ainda o C-Pop, siga no Letterboxd, siga também no Instagram e provavelmente no Threads daqui a pouco, na rede do Bob Marley, na Threads, eu sei que a grafia é outra. Acho que era isso, vamos pras dicas? Vamos pras dicas. Então tá. Vamos lá, então, vamos com as dicas da semana. Fala, Márcio. Minha dica, são 2 dicas, na verdade, uma série da HBO Max, The Other Two. Ela tá em inglês mesmo, eu não achei a versão do nome em português, que seria Os Outros Dois, né? Uma série de comédia, bastante divertida, assim, de 2 irmãos meio fracassados, assim, nas suas carreiras profissionais, e eles acabam tendo um irmão menor que acaba viralizando e fazendo sucesso, tipo o Justin Bieber, assim, publica um vídeo viral, o vídeo estoura e tal. E o filme mostra esse descompasso dos dois, com o irmão tentando
entender por que o irmão fez sucesso, por que eles não fazem, e tentando surfar na carreira do irmão para trazer um pouco de sucesso para a vida pessoal de cada um, assim. É bem engraçado, é um humor estilo Rex, assim, aquele filme da série que a gente comentou. O Rex com H. Isso, o Rex com H. E são 3 temporadas, eu tô na segunda, 20 minutos, cara, cada episódio, assim, e consegue dar boas risadas, um humor politicamente incorreto, às vezes. E a outra dica é uma dica mais pontual, tá? De um podcast que eu vi essa semana, até de uma banda que eu não gosto tanto, assim, mas enfim, a história contada no podcast eu achei bem interessante, assim, dá um bastidor, assim. Que é o podcast do Nando Reis, Lugar de Sonho, que estreou no Spotify, acho que essa semana. E especialmente o segundo episódio, que eu acho que é o Nascimento dos Titãs, o nome, que ele conta daí não só como os Titãs surgiram, mas questões de brigas internas, do que dele com os outros integrantes, por que ele saiu, por que os outros integrantes saíram, então dá todas aquelas picuinhas e bastidores de banda que a gente não costuma ouvir tanto, assim. E então esse episódio eu achei muito bom, né? Eu acho que tem 2 só até agora, mas vai ser uma série que vai continuar. O próximo episódio ele vai falar sobre a parceria dele com a Cássia Eller, enfim. Lugar de Sonho, podcast do Nando Reis também. Eu não sabia, eu saí do show da Marisa Monte, fui pesquisar. Não sabia, não lembrava que a Marisa Monte tinha sido namorada do Nando Reis. E que resposta à música do Skank foi o Nando Reis fazendo pra ela. Ele fala um pouco dessa questão dele com a Marisa. Não do casamento dele, mas da relação profissional dele com a Marisa, com o Skank, etc. A minha dica da semana, eu vou explicar por quê e já vou fazer uma conexão com semana que vem. Já dá pra dizer qual o programa da semana que vem, né? Já estamos confirmados aí, né? Vamos se confirmar na cabine, né? Sim, na cabine. Semana que vem a gente vai falar do novo Missão Impossível. Missão Impossível Acerto de Contas, parte 1. E só não vai acabar. Só a parte 1 tem 2 horas e meia. O filme não vai acabar. E então, nesses últimos dias, eu tenho feito a maratona do Missão Impossível, que era um pouco mais longa que a maratona de Indiana Jones, porque são 6 filmes. E todos eles têm mais de 2 horas. Mas assim, recomendo muito, principalmente para quem quer ver o novo. E é legal ver os filmes em sequência, porque tu começa a perceber onde é que um fica sobrando. Eu acho que o 2 ficou sobrando, assim, na história, no conjunto da obra, vendo hoje, assim. O 3 era um filme que eu tinha visto pouco e eu tinha a impressão de que eu achava ele bom, e ele é muito bom. Mas o que me surpreendeu mais ainda foi o quanto eu gostei agora revendo o Protocolo Fantasma, que na ordem cronológica é o 4. E, cara, é muito bom aquele filme. Nesses últimos filmes a gente lembra menos pelo nome e pela cena mais famosa, né? Então o Protocolo Fantasma é aquele que ele corre pelo lado de fora do Burj Khalifa, lá o prédio de Dubai. Enquanto o seguinte, o Nação Secreta, é aquele que ele sobe num avião e o avião decola e ele tá pela porta de fora, assim, pelo lado de fora. Então essa é a minha recomendação. Aí faça uma maratona de Missão Impossível para estar pronto para a nossa nova Missão Impossível. Todos eles estão disponíveis no Star Plus. E na HBO Max também. Na HBO também. Então tá, então a gente vai ficando por aqui, agradecendo aí a edição do Aleph. Voltamos na semana que vem.